Bom, boa noite. É, Você acha que podemos começar já? Então, acho que já deu para todo mundo migrar o link, né? Então, beleza. Vamos começar aqui, tá? Hoje a nossa live vai ser. A gente vai dar um bate-papo assim rápido sobre os imunobiológicos, né? Que é um tema bem recente, um tema que está sendo muito falado em congressos, em discussões e que gera algumas polêmicas às vezes. Mas o intuito é ser realmente um bate-papo rápido, bem informal, para vocês irem tirando algumas dúvidas também. E no final a gente comentar um pouco sobre algumas mudanças do novo tratado na área da rinologia, tá? Então, principalmente essa área, né, de rinocinusite crônica, imunobiológicos, que é uma coisa nova, assim, que foi atualizada nos últimos anos, eu acho que são os temas mais quentes aí desse novo tratado. Então, me apresentando só, eu sou o Bruno, eu sou otorrino, médico otorrino pela Unifesp, Colônia de Medicina, e fiz meu fellowship em rinologia e cirurgia de base crânio na Santa Casa de São Paulo, tá? Podem me interrompendo qualquer dúvida, podem mandando coisas no chat também, que a gente vai conversando com vocês, tá bom? Então vamos começar lá. Então, primeiro de tudo, só falar que essa aula foi baseada na nova diretriz brasileira para o uso de biológicos de sinusite crônica com pólipo nasal e que também o capítulo do tratado é quase inteiramente baseado também nessa diretriz, tá? É a diretriz mais recente. A gente tinha uma diretriz anterior que sofreu algumas mudanças, né? Então, atualmente a aula ela é baseada nessa nova diretriz que vai nortear aí o uso e as indicações dos imunobiológicos, tá bom? Então, primeiro de tudo, uma breve introduzida, né? Os imunobiológicos são uma nova classe de terapêutica, uma nova classe de medicações que surgiram assim recentemente. Antes eram muito utilizadas para outras doenças, né? Principalmente doenças reumatológicas, mas nos anos recentes foram vistos que eles tinham boa resposta também, principalmente naquelas doenças relacionadas à inflamação do tipo 2. Como a gente vai ver, existem muitas formas de sinusite crônica com pólipos nasais que estão relacionadas a uma inflamação do tipo 2. Então acaba que sendo uma terapia muito eficaz para aqueles casos de sinusite crônica com pólipos que são graves, refratários às cirurgias e que muitas vezes a gente não tinha muito o que fazer no tratamento daqueles pacientes. Aqueles pacientes sempre operavam, voltavam mal, faziam um ciclo de corticoide, voltavam mal. Então a gente viu que com o uso desses imunobiológicos, vários desses pacientes têm se beneficiado no sentido de reduzir o número de cirurgias que aquele paciente necessita e também reduzir o uso de corticoide, que a gente sabe que são medicações que têm seus efeitos colaterais. Então essas medicações novas, os imunobiológicos, vêm principalmente com esse intuito. Controlar os sintomas e auxiliar principalmente esse perfil de paciente com uma rinocinusite crônica grave, tá bom? E refratária. Por conta disso, existe uma diretriz, já que a indicação ela tem que ser bem criteriosa, já que são medicações super caras, né? Elas são muito boas, mas se elas fossem baratas, ia estar por aí todo mundo usando de maneira tranquila, nem precisava ter uma diretriz para isso. Mas são medicações muito caras, então a gente tem que ter um uso bem racional, de maneira que a gente saiba bem escolher aquele paciente que vai ter um benefício e que não vai onerar o sistema de saúde com isso, tá bom? E também garantindo um acesso adequado para esse paciente que vai ter uma boa resposta com essas medicações. Então, primeiro falando o que que é essa inflamação do tipo 2, né? Antigamente, ela era a chamada de inflamação TH2, ou T auxiliar do tipo 2. Mas foram vistos recentemente alguns estudos dessa área que existem outras células, né, essas células linfóides inatas tipo 2, que também vão produzir as mesmas citocinas envolvidas nesse tipo de inflamação. Então ela não é mais chamada de inflamação TH2, e sim de inflamação do tipo 2. Nesse tipo de inflamação, existem alguns principais mediadores que vão levar ao processo inflamatório, como interleucina 4, 5, 9, 13 e algumas citocinas também. Então, o foco dessas medicações, dos imunobiológicos, é justamente nesses mediadores que vão levar à inflamação do tipo 2. Importante a gente saber que o principal marcador celular é o eosinófilo e que também esse tipo de inflamação está associado a uma presença elevada do IgE, seja ela local, né, no nariz, ou seja ela sistêmica, tá? E então, por isso, é super importante a gente endotipar esse paciente, ou seja, descobrir qual tipo de inflamação esse paciente tem. Então, a gente identificar esses pacientes com inflamação do tipo 2 e com isso, para a gente descobrir isso, a gente faz uso de alguns biomarcadores, que a gente vai conversar já já. Então, é importante a gente lembrar
que nesses pacientes com rinocinusite crônica existem os fenótipos, né? Que é aquele que a gente sempre fala de doença atópica do compartimento central, rinocinusite crônica eosinofílica, rinocinusite crônica não eosinofílica, e também vão existir alguns endótipos em que a gente vai usar esses biomarcadores para identificar. Isso vai ajudar a gente no nosso tratamento e no nosso segmento. Então, quais são esses biomarcadores? Principalmente esses aqui, tá? O primeiro deles é o IgE. Então, o IgE acima de 100, ele já indica fortemente que aquele paciente pode ter uma inflamação do tipo 2, já que a gente viu que existe um aumento da produção da IgE nesses pacientes. O segundo é a eosinofilia sérica, tá? Antes, na diretriz anterior, era um número um pouquinho maior de 250. Mas hoje, nessa nova diretriz, a gente usa esse corte de 150 para definir que o paciente é suspeito de ter uma inflamação do tipo 2. E por fim, a eosinofilia tecidual. O que que é isso? É você fazer uma biópsia daquele pólipo nasal, mandar para um patologista, pedir uma contagem de eosinófilos em campo de grande aumento, e aí você vai falar, tem mais de 43, isso também sugere fortemente que aquele paciente tem uma inflamação do tipo 2. Lembrando que esse valor também mudou da última diretriz para cá. Antes era um valor de 10, que era considerado bem baixo, mas muitos estudos foram feitos para identificar de uma maneira correta e chegou esse número 43, que é meio aleatório, mas que foi o que os estudos mostraram que é o principal indicativo. Mas lembrando que nesses pacientes, por exemplo, com polipose extensa, com aquela rinocinusite crônica eosinofílica, é super comum a gente pegar um laudo, por exemplo, com mais de 100 de eosinófilos em campo de grande aumento, tá bom? Então, atualmente a gente usa esses cortes para definir o- se o paciente tem uma inflamação do tipo 2, tá certo? Então, falando rapidamente sobre algumas interleucinas, né? A gente tem principalmente três, né? Aqui tem quatro, mas principalmente a interleucina 5, 4 e 13 são os principais mediadores envolvidos na inflamação do tipo 2. A IL-5, ela é responsável pela maturação e diferenciação dos eosinófilos na medula óssea. A IL-4, responsável pela diferenciação dos linfócitos T em TH2, indução de linfócitos para produzir IgE e também a quimiotaxia para os eosinófilos. E L13, ela também é responsável pela quimiotaxia desses eosinófilos, produção do IgE e ativação de mastócitos e basófilos, e além de induzir a produção do muco. E existe também essa IL-33, que vai ativar a inflamação das vias respiratórias. E por que que é importante a gente saber que existem, ou pelo menos saber a função dessas interleucinas? É porque os imunobiológicos vão atuar diretamente nesses mediadores, como a gente vai ver aqui. Tá? Então, atualmente existem essas três classes de imunobiológicos, né, direcionados para o tratamento da rinocinusite crônica, e eles são divididos de acordo com o mediador em que eles vão atuar. O primeiro deles é o anti-IgE, que é o omalizumab. Depois, existe os anti-IL-5, que são essas três medicações: mepolizumab, reslizumab e o benralizumab. E por fim, o anti-L4 e L13, que é o dupilumab, tá? Então são essas as medicações que a gente tem autorizadas, liberadas e com estudos para rinocinusite crônica com inflamação do tipo 2, tá? Às vezes é difícil a gente lembrar o que que é o que, tem existem algumas dicas, assim, uns macetes para a gente tentar lembrar. Então lembrar que IgE é uma vogal, é o único que começa com uma vogal O, tá? E, por exemplo, aqui, o dupilumab, né? Lembra de dupla, é o único que vai atuar em duas interleucinas diferentes. No caso, 4 e a 13. Não sei se foi muito ruim, mas pelo menos era um jeito que no começo eu lembrava para guardar. Então vamos falar especificamente de cada uma delas, né? A primeira é o omalizumab. Ele é um anticorpo monoclonal anti-IgE. Inicialmente era usado para o tratamento da asma alérgica moderada persistente, então ele é o mais antigo desses todos. E foram vistos que, no uso para rinocinusite crônica, ele leva a essa redução do número de exacerbações e da necessidade de corticóide oral e de medicações de resgate para aqueles pacientes. Tá? Além disso, ele tem um efeito significante na congestão nasal, rinorreia, hiposmia e também sintomas de via aérea inferior, já que inicialmente ele é até usado também para tratamento da asma. Né? Os resultados dele já são em 4 semanas de uso, mas os efeitos máximos ainda demoram um pouco, tá bom? Acho que de todos esses, essa classe é a menos utilizada no nosso dia a dia, ela é muito utilizada até em outras doenças também, né, doenças alérgicas, mas é importante a gente saber porque existem alguns pacientes utilizando e se beneficiando do omalizumab. Depois a gente vai falar dos anti-L5. Então, como a gente viu, existem três: o mepolizumab, o reslizumab e o benralizumab.
tá? Eles vão ter algumas diferenças no modo que eles vão atuar. Então, por exemplo, o benralizumab, ele vai se ligar ao receptor da IL-5 e assim diminuir um pouco a sua função. Já o reslizumab, ele vai inibir a sinalização da IL-5, reduzindo a produção e a sobrevivência desses eosinófilos. E o mepolizumab também vai inibir a sinalização do IL-5 e a atividade dessa interleucina, então também vai reduzir a produção e a sobrevivência desses eosinófilos. Então, nessa classe especificamente dos anti-IL-5, a gente vê que existe uma redução importante da eosinofilia sérica e da eosinofilia nasal também. Então, eles são muito utilizados Calma. naquelas síndromes hiperosinofílicas, tá? E como a gente viu, o uso do mepolizumab, que sem dúvida de todos esses é o mais conhecido, é o mais utilizado na prática clínica, também demonstrou uma redução da necessidade cirúrgica nesses pacientes, tá certo? Então, lembrando que a dose do mepolizumab na asma e na rinocelulite crônica com pólipos é de 100 miligramas por mês, e naqueles pacientes com GEPA, né, que é granulomatose eosinofílica poliangiite ou antigo Churri-Strauss, é uma dose maior, é uma dose de 300 miligramas por mês. Essa já é uma rinocinusite crônica secundária, tá bom? É, no SUS, né, o mepolizumab ele é liberado para aqueles pacientes com asma grave, né? Então, muitas vezes no nosso ambulatório SUS, tudo, quando a gente tem um paciente com uma rinocinusite crônica eosinofílica de difícil controle, a gente sempre questiona, né, a respeito dos sintomas de asma, se esse paciente tem asma, como está o controle dessa asma, e muitos deles apresentam uma asma grave. Então, muitos deles a gente consegue encaminhar para o pneumologista no sistema público e ele conseguir o mepolizumab, claro, para o tratamento da asma, mas também acaba tratando a sua sinusite crônica com essa medicação, tá bom? O nome comercial dele é Nucala, tá? E agora falando dos anti-L4 e L13, né? Existe o Dupilumab, o nome comercial é o Dupixent, tá? Ele foi o primeiro imunobiológico autorizado pela FDA e pela Anvisa para uso específico contra rinocinusite crônica com pólipos nasais, tá? Ele também tem um impacto significante na qualidade de vida, na intensidade dos sintomas da sinusite, na opção nasal, tamanho dos pólipos, nos questionários de olfato, nos scores tomográficos, no controle da asma. Então ele é top, muito bom. É, Também foi vista uma redução na documentação dos biomarcadores, aqueles que a gente comentou, durante o uso do Pilumab. E sem dúvidas, ele é o que tem o melhor efeito na DREA, né? Naqueles pacientes que têm a doença respiratória exacerbada por asma e por AS e anti-inflamatórios não esteroidais, que é um perfil bem específico de pacientes que são mais graves, mais refratários, mais difíceis de serem tratados. Então, o Dupilumab é aquele que tem o melhor efeito dentro desses pacientes nos últimos estudos que foram feitos. A dose dele é de 300 miligramas a cada 2 semanas. E lembrando que todos esses imunobiológicos têm poucos efeitos colaterais documentados. A maioria é relacionada à alergia, né, local, no local da aplicação, ou, por exemplo, conjuntivite. Então, nenhum deles assim, tem grandes efeitos colaterais documentados, tá bom? Que impossibilitaram o seu uso. Existe também, então, o uso dele especificamente na rinocinusite crônica secundária, né? Então, sem dúvida, os que a gente mais vê é a JEPA, o Churri-Strauss. E na JEPA, o único autorizado é o mepolizumab, é o anti-L5, e foram vistos que ele foi capaz de reduzir o uso de corticoides orais dentro desses pacientes. Já falando de um perfil muito específico de sinusite crônica, que seria a GPA, um antigo Wegener, né? O mais estudado é o rituximab, que é um anti-CD20, que nem foi falado aqui, mas que viram que aumentou a chance de remissão clínica dentro dessa doença. Mas como a gente vê muito mais esses pacientes de sinusite crônica e polipose relacionados à GEPA, claro que a gente vai comentar muito mais sobre o mepolizumab aí. E um detalhe também que as novas referências, que as diretrizes trazem em relação ao olfato, né? Uma coisa que foi muito estudada, principalmente depois da pandemia. Então, a diretriz e o tratado também, eles sempre falam que existe uma necessidade de testes olfatórios desses pacientes com rinocinusite crônica com polipose. Então, no paciente que a gente vai indicar imunobiológico, é legal a gente ter um teste olfatório dele pré-uso, para a gente monitorar como vai ser a resposta desse olfato. E depois a gente vai ver o porquê que isso é importante também, tá? Como a gente viu, os imunobiológicos, eles vêm tendo efeitos bem promissores na melhora do olfato. E os pacientes que antes, né, tinham essas doenças e não tinham nenhum prognóstico, nenhuma, muitas vezes, nenhuma esperança de retornar ao olfato, agora até tem um pouco também, né? E como a gente viu, o Dupilumab é aquele que tem a melhor
eficácia na melhora do olfato dentre esses pacientes, tá bom? Mas agora, acho que falando da parte mais importante da aula, né, o grande porquê da gente conversar, é falar sobre as indicações e depois um pouco sobre o monitoramento desses pacientes, tá? Então, existem alguns pilares de indicação dos imunobiológicos. O primeiro deles é a gente ver o impacto dessa doença no paciente, na presença de sintomas específicos, na qualidade de vida de um modo global. A gente nunca vai indicar um imunobiológico para um paciente que, beleza, tem a doença, mas que não tem nenhum impacto na qualidade de vida. Sei que é meio difícil, mas tem que ter esse impacto para a gente indicar. Segundo, a extensão da doença sinusal. Também não adianta a gente indicar naquele paciente que só tem um leve espessamento assim na tomografia. Tem que ser realmente um paciente com uma doença extensa, uma doença sinusal extensa. Tá? Depois, o que a gente comentou também é que esse paciente precisa ter algumas comorbidades do tipo 2, por exemplo, asma, por exemplo, DREA. E 4, ele precisa ter os biomarcadores para definir que é um paciente com inflamação do tipo 2. Tá? Então, é nesse perfil de paciente específico que a gente vai atuar, que a gente vai indicar o uso dos imunobiológicos, beleza? E aí existem essas duas condições obrigatórias. A primeira vai ser um paciente com rinocinusite crônica com pólipos nasais. E a segunda, que é claro uma obrigatoriedade para a gente não onerar muito o sistema, é esse paciente ter sido submetido a uma cirurgia prévia nasosinusal apropriada. E existem muitas discussões do que é uma cirurgia apropriada, né? Isso aí é sempre tema de debates nos congressos, nas mesas redondas e tudo, porque realmente não existe uma definição do que é uma cirurgia apropriada. Tá? Ou aquele paciente tem uma contraindicação cirúrgica absoluta. Paciente com múltiplas comorbidades, cardiopata grave, que a gente não pode levar para uma mesa cirúrgica, ele também pode ter um benefício, ele também vai ter essa indicação, tá bom? Então são essas as duas condições obrigatórias para a gente indicar o imunobiológico. E aí, a gente vai aplicar esse questionário. Essa, sem dúvidas, foi a grande mudança que teve, né, da última diretriz para a nova diretriz do ano passado, que é esse questionário. A gente vai aplicar todo no questionário e no fim a gente vai somar os pontos que esse paciente pontuar. Se ele tiver um score menor do que 14 na soma desses pontos, o uso dos biológicos não está recomendado. Se esse paciente tiver um score igual ou maior a 14, a gente vai ter uma indicação do imunobiológico. Tá? E quanto maior o score, maior a gravidade daquela doença, mais forte vai ser a indicação para aquele paciente. Tá legal? Então, o que que a gente vai perguntar? O que que a gente vai analisar diante deste questionário? Primeiro de tudo, os NOT 22. Um questionário de qualidade de vida, que vai avaliar a gravidade, os sintomas daquela sinusite e o impacto na qualidade de vida deles, tá? Já é um questionário validado para o português e que ele vai ter, então, 22 perguntas que a gente vai graduar. E se na soma das perguntas for menor do que 20, ele pontua zero. De 20 a 51, maior do que 52, tá? Esses NOT é até importante também para a gente monitorar o tratamento depois. A gente vai fazer também a escala visual analógica para o sintoma de obstrução ou congestão nasal ou rinorreia. Então a gente vai sempre perguntar o que é pior naquele paciente e aplicar a escala visual analógica para o paciente. Se for menor do que 3, ele pontua zero, de 3 a 7,1, maior do que 7,2. Testes do olfato, aí entra a importância da gente fazer os testes do olfato, tá? Seja o Connecticut, seja o Pensilvânia. Então, se for um paciente considerado com anormosmia ou hiposmia leve, vai pontuar zero. Só um paciente com hiposmia moderada pontua 1, hiposmia grave ou anosmia pontua 2 no final. Tá? Vamos perguntar também se o número de cirurgias prévias, porque isso vai fazer ele pontuar mais ou menos. Então, paciente que nunca operou, 0, 1,1, 2,2, maior ou igual a 3 ou contraindicação, ele pontua 3, mas lembrando que isso é uma condição obrigatória também. Tá? E também vamos perguntar sobre o uso de corticoides sistêmicos, né? Quantas vezes aquele paciente teve que usar corticoide ao ano, né? Quantos ciclos ele teve que fazer, porque isso também vai indicar uma maior gravidade daquela sinusite crônica. Depois, a gente vai avaliar a extensão da doença, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer um score dos pólipos. A gente vai fazer uma endoscopia nasal no paciente e graduar de acordo com esse, né, Nasal Polyp Score, NPS, que eu vou mostrar a seguir. Então, a gente vai fazer um NPS, que é graduado de 0 a 4, somar os dois lados, e de acordo com o que der a soma, esse paciente vai pontuar 0, 1 ou 3 também no nosso questionário. E também a gente vai avaliar a extensão tomográfica usando o Lande-Mackay, né? Que a gente vai avaliar cada seio da face, né, de cada lado, e vai pontuar também.
0, 1, 2, a depender se o velamento que existe naquele seio ou no complexo ósseo-metal é parcial, total ou se não há velamento, né? Se o valor total do Landi-Macari foi de 0 a 4, o paciente pontua 0 no nosso questionário, de 5 a 8, 1, de 9 a 16, 2, maior do que 16, 3, tá? Sempre indicando a gravidade da doença. Vamos perguntar também se esse paciente tem algumas comorbidades. Então, asma e intolerância aos anti-inflamatórios não esteroidais, tá certo? Que são as duas principais relacionadas com esse perfil de rinocinusite crônica do tipo 2. E por fim, vamos avaliar esses biomarcadores. No caso do nosso questionário, a gente vai avaliar a eosinofilia sérica e a eosinofilia tecidual da biópsia, tá bom? Então, no fim, a gente vai somar tudo e ver se esse score é maior ou igual a 14. Então, são várias coisas que a gente tem que fazer até realmente a gente falar com esse paciente, não, usa o imunobiológico que vai ser bom para você, tá? Então, é um caminho meio longo e dá um pouco de trabalho, como a gente viu aí. Então, só comentando rapidamente sobre esse NPS, né? Esse Nasal Polyp Score. É o score endoscópico, que vem sendo utilizado para essa nova diretriz, que a gente vai passar a uma ótica, uma naso, e ver. Se não tem pólipos, é 0. Se tem pequenos pólipos que não ultrapassam o limite inferior do corneto médio, pontua 1. Se os pólipos atingem o limite inferior do corneto médio, pontua 2. Se eles passam o corneto médio e atingem o corneto inferior, ou se eles estão mediais ao corneto médio, pontuam 3. E 4, se é aquela poliposa maciça, que tem uma obstrução completa da cavidade nasal. Então a gente vai somar um lado com o outro, e o NPS total vai ser a soma desses dois lados, tá certo? E aí, a gente indicou o imunobiológico para aquele paciente. Como é que a gente vai avaliar se está respondendo bem, se está legal o nosso tratamento, o que a gente precisa fazer? Não é só prescrever e dar alta para o paciente. A gente vai ter que monitorar, vai ter que acompanhar como está a evolução dele. Então é super importante a gente reavaliar esse paciente pelo menos a cada 6 meses, tá? E aí vão ser esses 5 tópicos que a gente vai avaliar. O primeiro deles é a melhora da qualidade de vida utilizando o SNOT 22, utilizando aquele questionário. Se o paciente teve uma queda maior ou igual a 9 pontos, ou uma queda de maior do que 2 na escala visual analógica, a gente vai considerar que esse paciente tem uma melhora da qualidade de vida e ele já vai pontuar esse tópico. Segunda coisa é se o paciente teve uma redução do uso de corticoides orais, que é um dos grandes objetivos do nosso tratamento com os imunobiológicos. Terceiro, se ele teve uma melhora no olfato, pelo menos um grau, ou seja, se ele foi de uma anosmia, de uma hiposmia grave para uma hiposmia moderada, ou se ele foi de uma hiposmia moderada para uma hiposmia leve ou para uma normoposmia. E por isso esses testes são super importantes, né? Tanto o Connecticut quanto o UPSIT, né, com a Pensilvânia. 4, a gente vai avaliar esse NPS, né, o score de pólipos nasais, se ele tem uma diminuição maior ou igual a 2 no score total. E 5, se ele teve um controle da asma, ou seja, se ele teve ausência de exacerbações dessa doença, que também é um dos grandes objetivos do nosso tratamento, tá? Se esse paciente pontuou 5 tópicos, ele teve uma boa resposta ao tratamento, então o tratamento está mantido. De 1 a 3, ele teve uma moderada resposta. Então, é aquele paciente que a gente vai manter o tratamento, mas a gente tem que ficar acompanhando, ficar meio olhando de perto. Se é um paciente que não teve nada disso, ele é considerado um não respondedor. E se ele é um não respondedor, a gente precisa avaliar ou uma nova cirurgia para aquele paciente, né, como era feito muito no passado, ou avaliar trocar o biológico, tá bom? Então é super importante a gente utilizar essa tabela para avaliar como esse paciente está respondendo, tá bom? E assim, essa foi a parte dos imunobiológicos, né? Era basicamente isso que a gente ia conversar, uma conversa bem informal e rápida, mas focando principalmente nessa parte de indicações e na parte de monitoramento do tratamento, tá? E agora só um slide rápido, né, comentando sobre as principais mudanças desse novo tratado, que eu acho que veio com algumas atualizações importantes na área de rinologia. É, Alguns capítulos mudaram, né, por esse módulo novo que tem de otorrinoped. Então, por exemplo, de malformações congênitas, de complicações de sinusite aguda, eles não estão mais dentro da rinologia, e sim nesse módulo novo que foi criado de otorrinoped. Sem dúvidas, o principal são esses novos conceitos de sinusite crônica. Foi lançado o EPOS em 2020, e o Tratado Antigo é de 2017. Então, basicamente, muita coisa mudou no que se refere às classificações, né? Então, classificações entre sinusite primária e secundária, por exemplo. Existe um capítulo, inclusive, especificamente de classificações.
Um capítulo específico de rinocinusite crônica primária, um específico de rinocinusite crônica secundária e também um capítulo específico de DREA, né? Da doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios não esteroidais. Então, acho que esses são os temas mais quentes assim do novo tratado e sem dúvida os que mais mudaram, os conceitos novos que a gente tem e também o capítulo de imunobiológicos, que foi esse que a gente conversou um pouquinho agora. Tá? Além disso, uma outra mudança significativa que teve foi em relação a capítulo específico de cirurgia de cada seio paranasal. Antes a gente tinha um capítulo só de princípios da cirurgia endoscópica e um capítulo do seio frontal. Agora a gente tem um capítulo de princípios, um capítulo de maxilar, um de etimoide, um de esfenoide e um de frontal. Isso é legal, isso é bem interessante. Então acho que também é uma coisa que pode ser quente para as provas. E pelo menos a parte de enologia tá muito boa, tá muito bem escrita. Tá? De resto, claro que mudaram algumas coisinhas, alguns conceitos pequenos, por exemplo, na parte de epistaxe, mas vários capítulos não tiveram grandes mudanças. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, um capítulo de tumores benignos, o capítulo de mucocele, não está muito diferente do que estava os capítulos do Tratado de 2017. Então, acho que para quem for estudar esse ano voltado para uma prova de título, por exemplo, pelo menos na parte de imunologia, focar nessas principais alterações que a gente teve, tá legal? Então, agradeço pela atenção, pela participação de vocês e fico aberto aí a perguntas, questionamentos, caso vocês tenham agora. Lembrando que essa live vai ficar gravada e a gente vai compartilhar também no YouTube. Alguém tem alguma dúvida? O chat aqui, obrigado, valeu, obrigado vocês. Pode falar, Anselmo, pode falar ou digitar. O microfone não está funcionando. Pode digitar, Anselmo. Ah, abriu agora. Opa, boa. Então, boa noite. Boa noite. Eu sou otorrino em Santa Catarina já há mais de 30 anos, Oh, legal. né? E agora, então, com essa nova modalidade de tratamento aí, são muitas coisas novas aí, né? Sim, sim. Então, encontrei essa live apareceu no meu Instagram. Ah, é? Oh, que Primeira, legal. apareceu no meu Instagram, era algo que eu venho tentando estudar, né? Entender como indicar. Porque os meus pedidos, por exemplo, de anatomia patológica, por exemplo, vem um fragmento aqui da anatomia patológica, vem fragmento de pólipos nasosinusais de padrão inflamatório com edema e muitos eosinófilos na lâmina própria. Uhum. Esse laudo, ele não favorece, então, né? É que é um laudo meio vago, assim. O patologista, eles. É que assim, para eles contarem quantos eosinófilos tem, dá um trabalho grande para eles, porque eles realmente colocam na lâmina e eles têm que ir contando, assim, um por um. Então, muitas vezes eles veem que tá cheio de eosinófilo e eles laudam assim. Então, uma dica que a gente costuma dar é quando for fazer esse pedido, colocar mesmo no pedido, solicito contagem de eosinófilos e neutrófilos em campo de grande aumento. Então, E aí isso ele que realmente vai contar. eu já até anotei aqui, já abri um documento do Word, fui colando algumas coisas, né, dessa tua aula. Então, a solicitação seria específica aqui, que era onde que eu anotei aqui, solicitação de contagem de eosinófilos e neutrófilos Isso, em, em campo de em grande aumento. campo de grande aumento. É. Porque eu E aí o começo. patologista vai realmente contar quantos tem. Provavelmente quando ele coloca muitos assim, é porque, por exemplo, ele viu mais de 100. Mas não dá pra saber, né? Fica meio vago realmente. E porque alguns casos, por exemplo, tem um caso recente aí, um paciente que eu já operei 5 vezes. Ele está bem, mas tem um pólipo maxilar específico Uhum, que ele recidiva. O lado esquerdo ficou bem e o lado direito ele fica recidivante. E aham, em pouco tempo, em pouco tempo. Talvez a técnica cirúrgica, né? Talvez teria que fazer uma técnica, uma abordagem que fizesse uma exploração maior desse seio, né?
Talvez Mas, seja enfim, importante. é algo que eu estou inclinado, nesse caso, a começar a pensar, a iniciar com esse mundo biológico. Uhum. Agora, esses marcadores eu achei interessante, né? A fenotipagem. Não sei se tem. Eu entrei agora no grupo ali do WhatsApp, não sei se tem algum documento disponibilizado de solicitação de alguns. Está tudo na diretriz, né? Também, né? É, na diretriz tem. Se quiser, eu posso até encaminhar o link assim para na diretriz. Aham. Mas basicamente o que a gente pede, assim, geralmente um paciente que vai operar. Então você vai pedir um pré-operatório, vai pedir um hemograma. Aí coloca um IgE também, né, junto na solicitação, é bem tranquilo. Uhum. E essa necessidade, por exemplo, da indicação para fazer pelo SUS, o que tem? Tem o Dupilumab? Não, 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 É, é no o. SUS é o Mepolizumab que tem. Mas Que até esse, agora, talvez isso mude ainda nos próximos anos, que eles estão fazendo vários abaixo-assinados, essas coisas. Mas o que tem liberado no SUS é para o uso de asma grave. e algum plano, os planos de saúde tem. É o mesmo processo, né? Para os planos de saúde, é o mesmo processo. É, aí tem que fazer um relatóriozinho também, tudo, mandando pro plano de saúde, explicando o caso, tudo. E normalmente eles liberam, né? Sim, Falando as comorbidades, tudo, mas é um trampo mesmo, tem que ficar fazendo relatório, essas coisas. Porque é muito caro pro plano, né? Ficar pagando cara, isso. né? Mas muito boa a aula. Ah, que isso, obrigado. Eu vi que tem uns aí que tu fala que é para prova também, né? É, pra prova, muitas pessoas que estão se preparando pra prova de título. Muito bom. Esse é um tema que mudou agora, então que a gente aposta que vai cair, assim. Pelo menos Gostei uma muito. questãozinha. Obrigado aí, tá, Bruno? Que isso, obrigado, obrigado, senhor, pela participação. Nada. Então, beleza. Acho que alguém tem mais dúvidas? Falou, obrigado. Obrigado a vocês também, agradeço aí pela presença. Então, acho que a gente pode encerrar aqui por hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês forem tendo também, sugira alguma coisa depois, pode mandar no grupo, pode mandar para mim no privado, Instagram, qualquer coisa, a gente dá um jeito de responder, tá? A gente está sempre disponível aí. Então, valeu, obrigado, foi um prazer estar com vocês hoje e estamos às ordens aí. Valeu, deixa eu interromper aqui o compartilhamento.